Flávio Hadler Tröger, que ele vai falar sobre plano de recursos hídricos e o saneamento. O Flávio ele é mestre em engenharia na área de recursos hídricos e saneamento ambiental, MBA em gerenciamento de projetos, engenheiro agrícola e licenciado na área de eletrônica, especialista em regulação de recursos hídricos e saneamento básico da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ocupa hoje o cargo de superintendente de planejamento de recursos hídricos. Antes de passar a fala ao Flávio, definitivamente, lembrando para vocês desse QR Code aqui, abaixo aí à esquerda, onde vocês podem estar fazendo suas perguntas e no final, em função do tempo, a gente vai tentar responder todas. Se não responder todas, as mesmas serão encaminhadas aos nossos palestrantes. Flávio, você tem 25 minutos e a fala está com você agora. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Nokeli. Agradeço no primeiro momento a organização do INCOB, né, a possibilidade da gente participar aqui, o convite para a gente participar do 23º Encontro Nacional. Cumprimento aí os meus colegas de painel, o Ângelo e a Sinara, né, que fizeram excelentes colocações, apresentações. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, para que a gente já possa dar início aqui à nossa apresentação. Vocês já conseguem ver a tela? Ok, vou dar a sequência aqui então. Bom, hoje nós vamos conversar um pouco aqui no nosso painel sobre os planos de recursos hídricos e saneamento, né? Inicialmente eu gostaria de destacar, da gente recordar aqui que temos diferentes recortes no planejamento, né? Nós temos previsto no nosso normativo um plano nacional de recursos hídricos que exatamente está aí na fase de elaboração, né, do seu novo plano, né, com horizonte até 2040. Temos os planos estaduais e os planos de bacia hidrográfica. É importante que a gente tenha aí uma boa definição, né, das atribuições e das definições que vêm no escopo de cada um desses planos, onde o Plano Nacional deve dar as principais diretrizes aí para a nossa política de recursos hídricos, dando orientações, inclusive, para os planos estaduais e para os planos das bacias interestaduais de bacias hidrográficas, né? Mas, independente do recorte, é importante que a gente tenha em mente que o foco dos planos de recursos hídricos, ele deve estar exatamente naquelas ações de governabilidade do nosso Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, ou seja, que por meio dos seus instrumentos, né, permita, então, a atuação das instituições do SINGR, certo? Mas isso não significa que ele deva trabalhar sozinho. É preciso que o plano identifique as interfaces de planejamento, né, das demais políticas públicas, dos demais setores usuários, procurando, então, promover aí um alinhamento e uma sinergia nesse planejamento. E, inclusive, isso inclui, logicamente, o setor de saneamento. Quer dizer, as metas do saneamento, elas são colocadas pelo novo marco legal, já foi colocado aqui, inclusive, o apontamento dessas metas aí que a gente tem até o horizonte de 2033, mas também temos aí a nossa Agenda 2030, né, estabelecendo aí metas para diversos setores, inclusive os recursos, inclusive as águas, né, e a Agenda 2030, né, o monitoramento dessas metas da Agenda 2030, ela se dá por meio dos indicadores do ODS 6, né, que é a água limpa e saneamento para todos. E aqui eu chamo a atenção, né, a gente tem feito investimentos no sentido de fazer o cálculo desses indicadores e disponibilizar essas informações, inclusive estamos na ANA concluindo uma atualização da publicação sobre os ODS, o ODS 6, né, e aqui só destacando aqui esses primeiros indicadores, né, as primeiras metas que apontam exatamente para o acompanhamento daquela proporção da população atendida pelos sistemas de abastecimento, pelos sistemas de esgotamento sanitário e também o impacto disso, né, nos recursos hídricos por meio dos indicadores, por exemplo, da proporção de águas que são tratadas, né, efluentes tratados.
Em relação ao abastecimento em si, né, um aspecto importante já foi até citado aqui, quer dizer, a gente está avançando cada vez aí para ter uma maior complexidade, né, no atendimento das nossas crescentes demandas de água, né, onde uma parcela expressiva aí da população já é atendida por sistemas interligados, mostrando a necessidade que houve ao longo do tempo da busca de outros mananciais, da busca pela interligação dos sistemas, com isso dando flexibilidade. É importante que a gente tenha sempre em mente que não basta apenas a gente pensar, né, na cobertura, ou somente a cobertura, quer dizer, atingir o 100% da cobertura. A gente tem que ter segurança hídrica, isso passa invariavelmente pelo diagnóstico e por investimentos relacionados exatamente a eventuais necessidades de ampliação, fortalecimento dos mananciais que a gente utiliza e dos próprios sistemas, certo? E nesse sentido, a gente tem desenvolvido estudos exatamente para oferecer aos planos de recursos hídricos as melhores informações sobre o setor de saneamento, né? Então, temos ao longo do tempo desenvolvido, elaborado estudos como o Atlas Brasil de Abastecimento, que foi lançado em 2011, né, concluído em 2010, que trouxe uma série de informações relacionadas à avaliação das condições de segurança hídrica dos diferentes municípios, todos os municípios do país. Fizemos também em 2017 o lançamento do Atlas Esgoto, com avaliação dos sistemas de esgotamento sanitário, e também estamos concluindo aí nesse mês, né, e em breve lançaremos o Atlas Água, né, que é uma atualização então das informações dos sistemas de abastecimento de água e avaliação das condições de segurança hídrica dos mananciais, exatamente para prover aos planos as melhores informações e também fazer subsidiar a tomada de decisão acerca de investimentos no setor de saneamento. Então, só em relação ao Atlas Água, é importante que ele subsidia e identifica situações de fragilidade nos diferentes municípios que merecem atenção e que se mostraram realistas, né, quando da ocorrência de diferentes crises hídricas, né, sistemas que já estavam, municípios que já tinham apontado a sua fragilidade, eles foram de fato afetados, tá? Na nova versão, quer dizer, no Atlas Água, que vai ser lançado em breve, né, nós temos aí uma avaliação mais robusta acerca da segurança hídrica dos diferentes municípios, né, com atualização também dos sistemas de produção e o planejamento aí de ações de gestão que devem ser tomadas em prol, né, da ampliação do fortalecimento da segurança hídrica. E um detalhe importante é que ele foi construído com extrema proximidade com os prestadores, trazendo e validando as melhores informações possíveis sobre os sistemas de abastecimento. Então, só fazendo uma rápida exposição aqui de conteúdo, do material que vai ser lançado, né, existe toda a caracterização dos mananciais, identificação dos pontos de captação, a caracterização das condições de oferta hídrica desses mananciais e das condições de segurança hídrica, né, a caracterização dos sistemas produtores, né, e também, até considerando o novo marco do saneamento, foi feito um esforço extra aí de caracterização também da distribuição, não apenas da produção de água, mas também da distribuição, avaliando questões de cobertura e de perdas, né. Então, essas informações em breve serão tornadas públicas para acesso dos diferentes usuários. Outro aspecto importante, outro desafio importante está na questão do esgotamento sanitário. Quer dizer, a gente tem feito aí esforços no sentido de caracterização e busca de informação dos diferentes sistemas existentes, né? A gente percebe ainda que há um espaço muito grande para avançar no que se refere ao tratamento de esgotos. A gente tem uma parcela relativamente baixa ainda de municípios que fazem, né, o tratamento dos esgotos, e essa em muitas bacias é uma das principais
causas de problemas na qualidade de água. Então, de fato, aqui, nessa interface recursos hídricos e saneamento, há um espaço muito grande para trabalhar conjunto e para investir no setor. A consequência dessa lacuna, exatamente, a gente ainda tem uma carga bastante elevada, né, de esgotamento sendo lançada, e a gente precisa avançar na remoção por meio do estabelecimento de tratamentos apropriados, de forma que a gente consiga, então, respeitar as classes de enquadramento, respeitar as condições de qualidade de água dos nossos corpos hídricos, além de oferecer condições de saúde para a nossa população, evitando, assim, a proliferação de doenças de veiculação hídrica, por exemplo. Então, há um espaço grande, e nesse sentido a gente tem desenvolvido estudos exatamente para subsidiar a tomada de decisão, né? Então, no caso do esgotamento, nós elaboramos o Atlas Esgoto, né, e com toda a sua base de dados, que é oferecida para a sociedade por meio dos nossos portais, né, onde se foi feita, então, a caracterização das diferentes situações, né, ou seja, para que eu atinja a cobertura plena, né, do esgotamento, eu preciso fazer diferentes tipos de investimento, né? Em alguns casos, eu tendo as soluções chamadas convencionais, onde a gente consegue aí uma remoção de até 80% de carga, a gente consegue atingir o objetivo, né? Temos aí casos onde eu preciso lançar mão de soluções avançadas, né, com um percentual de remoção de carga ainda maior, ou mesmo soluções aí complementares, como a busca de outros corpos receptores em função da não capacidade plena de diluição, mesmo com as melhores técnicas. Tem casos onde será necessário lançar mão aí de soluções conjuntas, né, onde não basta um município sozinho, ele está numa bacia de cabeceira, ou tenho aí diferentes fontes de poluição de outros municípios, onde uma solução isolada não resolve, eu preciso trabalhar em soluções conjuntas, né. E existem casos aí como as regiões do semiárido, né, onde eu tenho casos de corpos receptores com a disponibilidade hídrica nula, onde eu preciso lançar mão, por exemplo, de soluções de reuso, eu preciso lançar mão da remoção de micro-organismos antes do lançamento. Então, aí tem um espaço grande que foi bastante explorado quando da elaboração do Atlas, que a gente também pretende atualizar. Ainda assim, a gente tem feito, investido esforços no sentido de atualização dessa base de dados, né? Então, recentemente, aí, em 2020, né, o ano passado, a gente fez aí o lançamento do encarte que trouxe exatamente a atualização das bases de dados e caracterização de diferentes tipologias de tratamento, né, de maneira a sempre oferecer as melhores informações que a gente dispõe aí para subsidiar a tomada de decisão, né. Esse caso aqui foi identificado aqui um crescimento grande das soluções por meio de reatores anaeróbios aí que requer uma atenção especial exatamente na operação para que eles tenham o seu pleno êxito, né, em comparação com as soluções tradicionais de lagoas, por exemplo. E como podemos atuar, então, nessa interface? É fundamental a gente ter o entendimento, né, que temos à nossa disposição aqui no sistema os nossos instrumentos de gestão, e de que maneira a gente pode, por meio do nosso processo descentralizado e participativo, fazer o melhor uso desses instrumentos, no sentido de que a gente tenha, então, um avanço nas condições do próprio saneamento, mas também, né, focando, pensando sempre na melhoria das condições dos nossos recursos hídricos em prol do uso múltiplo da água. Então, a gente fazendo um resgate aqui, por exemplo, dos planos de recursos hídricos, né, que a gente já temos aí os nossos planos implantados ou em revisão em várias bacias hidrográficas, tanto nas bacias interestaduais quanto nas bacias de corpos hídricos do domínio dos estados, né. É importante a gente sempre nesse planejamento buscar a integração. Então, no caso das bacias interestaduais, a gente tem sempre procurado criar, né, consolidar a figura do planejamento integrado por meio de um plano integrado de recursos hídricos que também considere e avalie as necessidades dos afluentes, né, de maneira que a gente tenha, de fato, um planejamento integrado entre os recursos hídricos, onde o plano da bacia interestadual, ele consolide, ele considere todas as peculiaridades, os aspectos principais dos seus afluentes. E isso é importante porque isso também promove a integração dos próprios comitês, quer dizer,
os colegiados decisores, eles precisam trabalhar em conjunto, eles têm o seu papel político fundamental na aprovação e na implementação do plano, e é importante que eles atuem de forma unida. Então, esse conceito, ele só fortalece a gestão de recursos hídricos ao promover a integração dos comitês, né, dos colegiados afluentes, com o da bacia interestadual, da bacia compartilhada. Outro aspecto importante, a gente sempre tem que buscar a construção e a consolidação do balanço hídrico de referência quando da elaboração dos planos, de maneira que naquele momento, ou de estudos relacionados a isso, a gente sempre consolide, né, organize as melhores informações acerca de oferta, demanda, e que essas informações elas sejam utilizadas pelos órgãos gestores, independente de domínio, né, para tomada de decisão. Então, essa consolidação, essa busca pela unificação das bases de dados é outro aspecto importante na nossa gestão, né? E, exatamente como eu falei, a gente procura, através dos nossos estudos e da publicação dos atlas e de suas bases de dados, trazer as melhores informações para exatamente proporcionar aí diagnósticos e prognósticos robustos acerca das informações de saneamento para o planejamento, o processo de planejamento, e que essas ações e informações apontadas nos atlas também sejam consideradas aí no plano de ação. E por falar em plano de ação, temos aí um espaço para continuar apoiando a elaboração e a implementação, por exemplo, dos planos de saneamento básico, quer dizer, uma interface importante entre o planejamento de recursos hídricos e o planejamento do setor de saneamento. Tem que buscar sempre o alinhamento nessa integração, de maneira que, por meio dos planos de bacia, a gente possa, inclusive, aí, alavancar investimentos. E um ponto importante que eu queria destacar aqui, até da fala do Ângelo, né, que me antecedeu, por exemplo, os planos têm um potencial, sim, de projetos indutores, né? Aqui a gente tem um espaço grande para trabalhar com ações de revitalização de bacia, procurar integrar aquelas ações relacionadas à infraestrutura cinza, né, infraestrutura tradicional, com soluções baseadas na natureza, chamada infraestrutura verde. Quer dizer, há um espaço grande para a gente, por meio dos planos, então, construir e orientar investimentos nesse tipo de integração de solução, digamos assim. Elas são complementares, elas trazem sinergia entre si, né, e eu acho que há um espaço bastante grande, foi bem colocado pelo Ângelo esse ponto, eu gostaria de destacar, né. Questão de um impacto orçamentário, quer dizer, ao fazer um plano, eu preciso ter em mente que ele vai orientar, ele deve orientar os investimentos, né, e a aplicação de recursos pelas instituições envolvidas, né, e quando necessário a gente ter as consequências regulatórias por meio de normativos, de conselho, dos próprios órgãos gestores, exatamente fortalecendo aquela grande pactuação que acontece, né, com grande legitimidade dada pelos comitês no momento da elaboração dos planos, né, e obviamente para dar efetivação à implementação dos planos, a gente tem também investido esforço na construção de manuais operativos, dando aquele detalhamento para a implementação das ações de curto prazo. Sobre o instrumento outorga, é importante a gente avançar na regularização dos usuários de saneamento, né, de maneira que a gente tenha sempre as melhores informações e com elas a gente oriente uma progressiva busca, né, pela eficiência. Então, quer dizer, o instrumento outorga ele pode ser bastante explorado no sentido de que todos os usuários, mas em especial o setor de saneamento, avance, digamos assim, na eficiência pelo uso da água, né. A gente também precisa resgatar, né, a responsabilidade aí dos comitês quanto à elaboração dos planos, na definição daquelas áreas de potencial restrição, áreas que são sujeitas à restrição de uso, que isso também pode trazer benefícios para o próprio setor de saneamento. E um ponto importante, a gente precisa avançar na outorga de lançamento para diluição de efluentes, quer dizer, todos os estados precisam progressivamente implementar essa outorga exatamente para orientar esse uso da água. Quer dizer, a diluição de efluente ele é um uso da água, ela tem impactos grandes dos nossos corpos hídricos e a gente precisa disciplinar, digamos assim, esse uso da água aí por meio da outorga de lançamento. Outro instrumento que temos em mãos aí que precisamos explorar mais e que tem estreita relação
com o saneamento é exatamente o enquadramento, né? A gente percebe aí que há um espaço bastante grande ao longo das bacias de se investir nos estudos e na definição do enquadramento, exatamente para o estabelecimento das metas de longo prazo, né? Entendendo que o enquadramento ele estabelece metas de longo prazo para a qualidade de água, mas é importante também que a gente faça isso de forma de uma forma bastante realista, ou seja, não é simplesmente o rio que queremos ter, é isso também, mas a gente precisa reconhecer que para chegarmos lá, né, primeiro, que existem metas progressivas, ela não é uma mudança do dia para a noite, e eu preciso considerar a capacidade de investimento, certo? Ou seja, a capacidade de investimento, seja do prestador de serviço de saneamento, seja da indústria, enfim, no sentido da gente buscar, de fato, metas realistas para a melhoria das qualidades de água. Cobrança também é outro instrumento importante para a utilização, porque ela nos permite investimentos, por exemplo, que podem alavancar outros investimentos em saneamento, por exemplo, com a elaboração dos planos municipais, né? Também gostaria de destacar aqui outro instrumento que foi inclusive colocado pela Sinara, né, no sentido de que a gente deve buscar a integração e a interoperabilidade nos diferentes sistemas de informação. Por exemplo, eu tenho no nosso próprio sistema, né, de gerenciamento de recursos hídricos, eu tenho comitês, eu tenho delegatários desenvolvendo sistemas de informações, eu tenho os estados. É importante que haja sempre uma integração aí com o SNIR, de maneira que haja o espelhamento das informações e todos possam usufruir das melhores informações que a gente dispõe sobre aqueles temas para subsidiar a tomada de decisão, certo? E aqui eu faço uma breve passagem também pela questão das normas de referência, quer dizer, o novo marco regulatório do saneamento, ele trouxe atribuições à ANA, né, e exatamente no sentido de construir, né, normas de referência sobre diferentes temas, né, e isso progressivamente existe aí uma agenda regulatória em curso, né, não, como a Sinara disse, não é do dia para a noite, mas precisamos avançar nesse sentido, e o desafio é sempre a gente, além de promover o avanço na prestação do serviço, é que isso também ocorra, né, reconhecendo a necessidade de segurança hídrica dos sistemas, né, e melhoria progressiva, obviamente, nas condições de quantidade e qualidade dos nossos corpos hídricos, tá? Outro aspecto importante que tem relação aí recursos hídricos e saneamento é o aprendizado, né, ao longo aí das diferentes crises hídricas que a gente vem observando em diferentes bacias hidrográficas. Quer dizer, nós tivemos aí desde 2011, 2012 situações de escassez, por exemplo, na região semiárida, isso se estendeu para outras bacias, afetando outros sistemas, inclusive na região sudeste. Também tivemos aí situações de baixa oferta hídrica no Tocantins, Araguaia, né, uma bacia tradicionalmente com abundância hídrica, e a necessidade da gente, né, ao longo dessas diferentes crises, investimentos foram feitos, né, pelo próprio sistema, no sentido, pelos próprios prestadores, aí no sentido de flexibilização das captações, a interligação de sistemas, buscando dar uma maior resiliência, né, enfim, investimentos de diferentes naturezas que precisam continuar sendo feitos no sentido de garantia, então, desse uso prioritário que é, por exemplo, o abastecimento, mas não apenas desse, e também ao buscar o uso otimizado da água, que todos os usos múltiplos da água tenham aí melhores condições de segurança hídrica. E é fundamental a gente investir nisso no monitoramento, quer dizer, o monitoramento dos mananciais, daqueles sistemas, começando com sistemas estratégicos. É importante que a gente consiga, então, prover a tomada de decisão em condições de escassez. Então, quer dizer, precisamos continuar investindo na ampliação dos nossos sistemas de monitoramento nas diferentes bacias hidrográficas, na automação desses sistemas de monitoramento, de maneira que a gente consiga, então, melhor gerir a nossa oferta de água aqui, né, em cenários aí de mudança de clima em horizonte bem futuro. Em muitas bacias as situações de maior variabilidade, né, e mesmo de redução de oferta, elas são apontadas, né, pelas diferentes ferramentas. Também precisamos continuar investindo no monitoramento de qualidade de água, exatamente para que a gente consiga acompanhar a evolução e a melhoria das condições de qualidade de água
nas diferentes bacias, quer dizer, é um trabalho que, inclusive, com programas como Qualiágua, a gente tem investido esforço nessa forte parceria com os estados, né? Os estados têm redes de monitoramento e a gente tem procurado fortalecer isso. Então, certamente aqui no que se refere a monitoramento, esse é um dos principais pontos de parceria aí, entre os órgãos gestores, né, e entre a União e os estados, de maneira que a gente possa, então, avançar nisso e conseguir identificar o avanço nas condições, na melhoria de qualidade de água. Então, só para consolidar, né, então a gente faz aí uma reflexão um pouco voltada nessa relação do nosso planejamento de recursos hídricos e do saneamento, quer dizer, eu só destacar alguns pontos, né, como é que a gente pode avançar, continuar investindo esforços aí em estudos que tragam as melhores informações sobre o setor de saneamento e também nos investimentos buscando a segurança hídrica dos sistemas de abastecimento, certo? A outorga de lançamento, como eu já coloquei, é algo importante, de maneira que a gente, ao regulamentar, né, a diluição de efluente, a gente consiga orientar uma progressiva melhora, orientando os investimentos em uma progressiva melhora nas condições de qualidade de água dos nossos corpos hídricos. Precisamos avançar no enquadramento aí, procurando pactuar metas com os diferentes setores usuários, com os diferentes comitês, e aqui o papel político dos comitês ele é fundamental na negociação e na pactuação dessas metas, procurando inclusive direcionar as prioridades de investimento, né? Precisamos também continuar aí no apoio, na elaboração e implementação dos próprios planos municipais, quer dizer, você tem a interface aí procurando a sinergia entre os instrumentos de planejamento da política de recursos hídricos e de planejamento do setor de saneamento, né? Investimentos em reuso, né, e dessalinização, quer dizer, a busca por outras fontes de recursos hídricos, né, ou seja, e também dando uma destinação, uma possibilidade de destinação adequada ao resíduo, né, no sentido de utilizar, por exemplo, resíduos, né, para utilização de água na indústria, utilização na agricultura, quer dizer, tem caminhos bastante interessantes para a gente explorar, né? Eu acho que o sistema como um todo ganha com isso. O estabelecimento das normas, progressivamente a gente estabelecer as normas de referência, que já foi colocado aqui, né? Quer dizer, a visão é aperfeiçoar o serviço, a prestação do serviço, mas também a melhoria progressiva dos nossos corpos hídricos, né? E já coloquei aqui no final a questão do aprimoramento, aí do monitoramento dos nossos sistemas de abastecimento. Então, fecho aqui essas ideias aí iniciais, né? Agradeço novamente aí a atenção de todos vocês que nos acompanham nesse mundo virtual, né? Agradeço novamente a equipe de organização do INCOB, que proporciona esse momento de conversa, de debate, né? E fico aí à disposição para a gente contribuir com esse momento de debate, ok? Então, passo aí a palavra para o nosso moderador, Kelly. Flávio, muito obrigado pela sua apresentação, né? Mostrou bem o que a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico está trabalhando, que são os estudos para subsidiar o plano, né? Com foco realmente na tomada de decisão. Isso é muito importante. Um trabalho muito usado, inclusive para nós aqui nos estados, foi seguir a linha de vocês, que para fazer a efetivação da implantação do plano, a gente precisa seguir, a gente tem que ter um manual operativo, né? A gente tem que ter uma forma da gente entender como que a gente vai fazer a implementação desses planos. Uma outra parte que você citou bem, a necessidade dos instrumentos de gestão, né, o enquadramento, você citou, a gente sempre trabalha, né, os três viés, o rio que temos, o rio que queremos, mas necessariamente a gente tem que trabalhar o rio que podemos ter, porque tudo envolve investimento e são recursos, principalmente quando a gente fala na área de saneamento, não são recursos baixos, né? E a importância da sistematização da informação. Quanto mais informações a gente tiver, né, e só entende da necessidade da informação quem precisa dela. Então, isso é muito importante. E uma outra coisa que você colocou muito, muito importante, que é o monitoramento dos nossos rios, né? Nós temos que ampliar cada vez mais o monitoramento,
para que a gente tenha informações para subsidiar a tomada de decisão. Tá? Muito obrigado mesmo, Flávio.